Graça, paz e misericórdia vos sejam multiplicadas da parte de Deus Pai e da parte do seu bendito e amado Filho, Senhor Jesus Cristo. Amém. É realmente, para mim, um privilégio muito grande e de tantos preletores renomados e assim, muito mais qualificados. Eu me assusto de ter que estar aqui falando, humilde servo de Deus, mas estou confiando no Senhor. Ele é a nossa suficiência, não é? Nós temos lutado já há 35 anos ou mais na igreja presbiteriana, minha igreja de terceira geração, que eu nasci, fui batizado bebê na igreja presbiteriana, meu pai era presbítero, e meus avós da igreja presbiteriana, então eu amo a minha igreja. Vinha trabalhando, inclusive na Comissão Nacional de Evangelização e nos concílios. Eu amo os concílios, eu sempre tive a oportunidade de estar lá nos concílios. Mas, num tempo, eu tive uma experiência pessoal com a fé reformada, começando pela literatura dos puritanos. E isso mudou, teve que ter uma guinada no meu ministério, principalmente como evangelista. Tive que modificar muito da pregação, deixar de fazer aqueles apelos, aquela cerimônia à frente, porque fui convencido da soberania de Deus na salvação, do Evangelho da graça. E com isso, então, eu percebi que a nossa igreja presbiteriana, em geral, tinha se afastado dos nossos símbolos de fé. Eu mesmo estudei no seminário e tudo, mas era tão pouco. Eu tinha conhecimento do símbolo de fé, mas muito por alto e quase nada. Mesmo um pastor pregando, não dava nenhuma importância. Mas quando eu descobri a fé reformada e eu voltei para o símbolo de fé, eu amei, eu disse, é um tesouro, meu Deus, como é que nós esquecemos isto? Poucas são as igrejas que de fato estão priorizando os nossos padrões. Então nós começamos um projeto chamado Projeto Os Puritanos. Não só pelos que eles foram, em termos de ortodoxia, erudição e piedade, mas porque eles escreveram os nossos padrões. E então, nós achamos por bem levar avante uma reforma, trazer a igreja de volta para os seus símbolos de fé. E foi assim que surgiu o projeto Os Puritanos, com a revista Os Puritanos, com os simpósios puritanos anualmente, trazendo preletores. Isso há 30 anos atrás. E paramos agora de fazer os simpósios. Mas uma outra coisa que também nos incomodou é o Cântico dos Salmos, porque nossa confissão fala do Cântico dos Salmos. A própria Assembleia de Westminster elaborou um saltério. E eu, nos concílios, do Supremo Concílio, pelo menos 4 vezes, me apresentei lá para dizer, gente, nós precisamos incluir os salmos na nossa inódia. Eu sei que existe salmodia exclusiva, mas não é essa a nossa proposta. A nossa proposta é que a Igreja Presbiteriana do Brasil cante também os salmos. Então, nós temos uma comissão chamada Comissão Brasileira de Salmos,
que metrifica os salmos. A metrificação que fazemos não é poética, não estamos preocupados com rima, também não é interpretativa, nem parafraseando o texto, mas buscando o que está ali. Só que nós temos que modificar palavras sem mudar o sentido em absoluto para cantarmos os salmos. Então, antes de eu começar a palestra, eu vou pedir licença ao pastor de cantar o Salmo 128. Quem sabe vocês podem aprender também, já que tem a ver com a nossa palestra, que é a família da aliança. Então, eu pedi aos irmãos lá atrás que colocassem aqui o Salmo 128. Nós temos já um saltério que pode ser baixado pela internet, Comissão Brasileira de Salmos, saltério reformado. Aí você pode baixar os salmos que já estão metrificados, inclusive com melodias. Nós temos de Genebra e também melodias contemporâneas para os salmos. Está aqui? Cadê? Muito bem. Então, esse é o Salmo 128, é o Salmo da família. E, deixa eu pegar aqui, porque eu não está virando as costas. Eu vou cantar, para vocês terem uma ideia. E quem sabe podem aprender a cantar. Se a gente puder, pode à noite repetir, aí vocês gravam. É assim. Bem-aventurado aquele que temor tem ao Senhor e que anda nos caminhos, os caminhos de Javé. Do labor das tuas mãos, o teu pão granjearás, e feliz então serás, e o bem te seguirá. Tua esposa em tua casa é videira a florescer, quais rebentos de oliveira os teus filhos brotarão. Ao redor da tua mesa, todos juntos estarão. Eis a bênção que alcança quem assim teme ao Senhor. Que o Senhor te abençoe desde o monte de Sião, e em Jerusalém tu vejas todo o bem que haverá. Pelo tempo dos teus dias, pelos anos do viver, filhos dos teus filhos vejas, seja paz sobre Israel. Ah, que coisa bonita. Tão bom ouvir vocês. Vamos dar mais uma vez? Eu quero que todos cantem. Vamos cantar os salmos. Vamos lá. Bem-aventurado aquele que temor tem ao Senhor e que anda nos caminhos, os caminhos de Javé. Do labor das tuas mãos, o teu pão granjearás, e feliz então serás, e o bem te seguirá.
tua esposa em tua casa é videira a florescer, quais rebentos de oliveira os teus filhos brotarão. Ao redor da tua mesa, todos juntos estarão. Eis a bênção que alcança quem assim teme ao Senhor. Que o Senhor te abençoe desde o monte de Sião, e em Jerusalém tu vejas todo o bem que haverá. Pelo tempo dos teus dias, pelos anos do viver, filhos dos teus filhos vejas, seja paz sobre Israel. Amém? Que bom, lindo, vocês aprenderam logo. Vamos orar. Senhor, humildemente buscamos a tua face em oração. Ó Deus, nesta hora que vamos trazer tua palavra, queremos pedir, em nome do Senhor Jesus, que tu tenhas misericórdia de nós e nos abençoes. Nós não merecemos que tu nos abençoes. Temos pecado contra ti, por pensamentos, palavras, ações. Somos homens de lábios impuros e habitamos no meio de um povo de impuros lábios. Ah, Senhor, mas nós rogamos que o Senhor não nos retribua consoante os nossos pecados, mas por Cristo Jesus, nosso amado Salvador, por seu sangue remidor. Vem, Senhor, perdoa-nos, apaga os nossos pecados. Se propício a nós, pecadores. E em nome dele, Senhor, vem nos abençoar. Nessa hora difícil, final, carecemos de ti, Senhor. E rogamos que tu nos abençoes. Especialmente agora, toma teu servo nas tuas mãos, nas suas limitações, fraquezas. E usa, Senhor, para a honra, glória e louvor do teu nome. E que o teu povo seja abençoado, Senhor. Cristo glorificado e exaltado. Pedimos isto em nome de Jesus, em nome dele, o amado, da nossa alma. Amém. Meus irmãos, essa doutrina da aliança é uma doutrina absolutamente essencial. Tudo vai ficar truncado e nós vamos perder o objetivo sem a doutrina da aliança. É essencialmente sermos aliancistas. O que nós vemos aí por fora das confusões doutrinárias, o pessoal se perdendo aí nas coisas com relação ao Evangelho, é porque eles não têm essa doutrina da aliança. E no meu objetivo aqui, em especial, como famílias da igreja, nós nos perdemos por não considerar a família no âmbito da aliança. Perdemos o objetivo da família, o alvo da família, a glória
da família que Deus estabeleceu dentro do seu plano, dentro da aliança. Então, é urgente restaurarmos isto. Vamos ter um novo olhar para o casamento, um novo olhar para a família, quando a considerarmos do ponto de vista da aliança. Então, eu quero começar com os antecedentes. E eu já vi que os irmãos todos fizeram menção aqui do concerto eterno. A nossa confissão, ela, de fato, não é muito clara quanto ao concerto eterno, mas ele está lá. Na doutrina da providência, está lá o concerto eterno. A gente não tem como fugir, está lá. Porque é bíblico, concerto eterno. E é tão importante termos esta visão do concerto eterno. Na nossa confissão, capítulo 8, só a primeira seção diz: aprove a Deus, em seu eterno propósito, escolher e ordenar o Senhor Jesus, seu Filho unigênito, para ser o mediador entre Deus e o homem, o profeta, sacerdote e rei, o cabeça e salvador de sua igreja, o herdeiro de todas as coisas, o juiz do mundo. Deu-lhe, desde toda a eternidade, um povo para ser sua semente, e para, no tempo devido, ser por ele remido, chamado, justificado, santificado e glorificado. Veja especialmente esta expressão: deu-lhe desde toda a eternidade um povo para ser sua semente. É a igreja. Então, os teólogos que falam do conceito eterno dizem o seguinte: na eternidade não havia nada, absolutamente nada criado, nem anjos, nada, só a Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E então, numa reunião santa entre Deus e Deus, Ele mesmo, mas nós sabemos que subsiste nosso Deus eterno em três pessoas distintas, mas um único Deus, da mesma substância e glória. Mas houve esta reunião na eternidade. E o Pai, então, proclama o propósito de criar todas as coisas e criar os homens e fazer isso mesmo sabendo que iriam pecar e se rebelar contra ele. Então o Pai diz: vão se rebelar contra nós, mas eu escolhi milhares de todas as raças e tribos e nações que vão ser criadas, que eu vou criar, que nós vamos criar. E escolhi redimi-los e designei para isso meu filho. E vamos pensar que ele tem um livro na mão, com todos os nomes de todos os eleitos, de todas as eras. O livro da vida. E esse meu filho vai, na plenitude dos tempos,
se encarnar e se tornar homem como eles, substituí-los, pagar a dívida, expiar a culpa, obedecer por eles, cumprir a justiça que eu exijo. Vai ressuscitar ao terceiro dia para a justificação deles e voltar e se assentar à minha direita. E o propósito é de que todos esses redimidos, meus eleitos, sejam a igreja e noiva. E no final haverá um casamento, as bodas do Cordeiro. Tudo isso para a glória do meu filho, para a glória dele. O filho, então, se apresenta, e diz: eis-me aqui. O pai entrega o livro para ele, ele ama cada um desses livros, e naquele momento, ele morre, na eternidade. O livro é tingido de sangue. Sangue dele aparece nesse concerto eterno, lá na eternidade, antes que qualquer coisa fosse criada. A morte dele é efetivada ali. Não, Cristo não tinha um corpo, é espírito. Todos, a Trindade é espírito nessa hora. No entanto, o sangue é trazido do tempo e exposto ali, o selo desta aliança de salvação. O Espírito Santo se apresenta e diz: vou chamar eficazmente cada um do tempo desses eleitos, vou regenerá-los, vou dar fé, vou dar arrependimento, e aplicar todos os recursos da obra do Filho, e vou sustentá-los em perseverança até o fim. Então, esse acordo eterno, esse conceito eterno, foi assim estabelecido. Talvez você pergunte: mas onde é que está na Bíblia? Nós temos pistas. Você pode abrir em Apocalipse, e você veja, por exemplo, no capítulo de número 13, versículo 8, falando da besta, diz assim: e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Veja, os que vão adorar a besta não têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Temos um livro, o livro da vida, chamado livro da vida do Cordeiro, porque foi tingido de sangue, e que foi morto desde a fundação do mundo. No capítulo 17, fica mais claro ainda que esses nomes foram escritos lá, naquela reunião, no versículo 8, novamente: a besta que viste não está para emergir do abismo e caminha para a destruição, e aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era, não é. Veja, nomes que foram escritos desde a fundação do mundo. Eu me lembro quando eu li isso aqui, fiquei assim, tão chateado comigo, que eu fazia os apelos, e as pessoas vinham à frente, aí eu aprendi com os evangelistas, tal, fazer aquela oração:
Senhor, escreve o nome deles no livro da vida. Errado. O nome deles já estava. Se alguém se converte, confirma a sua eleição, é porque o seu nome estava escrito antes da fundação do mundo. Se você for para 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 18, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Olha, conhecido o sangue de Cristo, foi conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Então, é sim uma aliança eterna, feita antes da fundação do mundo, e tudo acertado nesse propósito de glorificar o Filho. Ora, e o casamento? Bom, nós sabemos que está dentro desse programa projetado por Deus na aliança eterna, esse casamento final de Cristo com a igreja. Paulo chama isso de mistério. Então, o casamento estava lá, na eternidade, nesta reunião de Cristo e a igreja. Mas isso só poderia se efetivar no tempo e no espaço, com famílias. Então, claro que na aliança eterna, Deus estabeleceu criar homem e mulher. O que realmente aconteceu quando no Éden foram criados Adão e Eva. E então ali começa a família da aliança, projetada naquela aliança eterna. E você pode perceber que, de fato, o casamento e família, especialmente da aliança, dos crentes, da igreja, ela tem uma preferência da parte de Deus. E em todo lugar nas Escrituras, toda a Escritura, você vai achar o cuidado zeloso de Deus para que os filhos da aliança se casem entre si, como filhos da aliança, se casem e formem famílias da aliança. Então, nesse sentido, nós não podemos aceitar, como a confissão de fé também não aceita, assim, o casamento misto, e aconselha para que isso não aconteça, não é? Papistas, defensores de heresias e tal, que haja o casamento entre os crentes. Porque o propósito de Deus, a nossa confissão fala isso, é que a igreja seja mantida por uma semente santa. Quer dizer, filhos da aliança, filhos crentes, povoem a igreja. Isso é o natural. É claro que a igreja sempre será adicionada de pessoas que serão convertidas e que virão para a aliança. E é tão importante isso que o Senhor chega a dizer que se alguém se converte e tem marido não crente, mas ele consente em habitar com ela, que não deixe o marido.
E o apóstolo Paulo diz que Deus considera santo esse casamento. E os filhos deste casamento, santos. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos. Porém, agora são santos. Então, a gente percebe esse plano, esse propósito de Deus com a família, vindo desde a eternidade. Quando Deus criou Adão e Eva, Deus os criou perfeitos, em retidão, santos, amigos de Deus. Mas nós sabemos que eles pecaram. Eles pecaram. Então o pecado entrou, e isto já estava dentro dos propósitos de Deus. Deus não é autor do pecado, mas Deus ordenou todas as coisas, consentindo tudo o que haveria de acontecer dentro dos seus eternos propósitos. Então o pecado veio. E isso trouxe um transtorno muito, muito grande. Uma confusão até no entendimento de muitos com relação ao casamento. Nós tivemos, lendo a Bíblia, percebemos dificuldades que a Bíblia não esconde da poligamia. Pessoas que não ficaram com a monogamia, mas que se envolveram com outras, tiveram outras esposas, e a confusão, Deus não esconde, não. Confusão grande. Tudo isso por causa do pecado. Jesus mesmo disse que o divórcio e o repúdio aconteceu por causa da dureza do coração, por causa do pecado. Mas a exortação de Deus era sempre com relação à aliança. E se você abrir em Malaquias, você vai ver que Deus chama o casamento de aliança e faz advertências sérias com relação ao problema sumiu o Malaquias aqui da minha Bíblia, roubaram. Satanás faz assim, né? Não, eu estou brincando, sou eu que estou velho mesmo. E Malaquias. Ah, meu pai, isso vai me tomar meu tempo. Acarios, Loquios. No capítulo 2, veja, está assim. No verso 14. Não, vou ler o 13. Ainda faceis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro, de gemidos, de sorte que ele não olha para a oferta, nem aceita como prazer a vossa mão. Perguntais por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez assim o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito, e porque somente ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidar de vós mesmos, ninguém seja infiel para com a mulher da tua mocidade. Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio. Aí você veja
esse versículo 15 é um pouco complicado. Eu tenho que fazer uma exegese aqui mais profunda, né, do original. Mas você pode entender que o propósito de Deus é que no casamento Deus tem o propósito de uma descendência santa. E claro, em Cristo como homem. Ele vem de uma linhagem de casamentos. Segundo a carne, Cristo vem, e nós podemos acompanhar esta linhagem. Então, tanto o pecado como Satanás procura destruir esse propósito. A gente percebe essa luta que vem desde o início. Mas temos que ser despertados para esse propósito. Casamento, segundo a aliança, só tem um sentido: Cristo. Cristo, eu vou repetir, casamento, segundo a aliança, para os crentes em especial, só deve ter um sentido: Cristo, porque foi assim na eternidade. Deus criou o casamento por causa de Cristo, para a glória de Cristo, para que Cristo se manifestasse ao mundo e para que Ele fosse glorificado para sempre. Mesmo agora, nessa nova administração da aliança, em que Cristo já veio e cumpriu, só tem um sentido do casamento cristão: servir a Cristo, glorificar a Cristo, dentro do propósito da aliança. E os problemas que nós temos é exatamente quando não se tem essa visão. As pessoas, como o mundo, ficam pensando no casamento apenas no terreno sentimental, afinidade química. Não rolou uma química, não sei o quê, coisas que são bem humanas e carnais, quando devia ser diferente. Os jovens deviam orar, entender o casamento é algo espiritual. Embora carnal, ele tem um objetivo, tem que ser para a glória de Deus, tem que ser para a glória de Cristo. E orar mais sobre isso. Ter essa visão. Interessante, Provérbios fala de que a herança tal vem dos pais, mas a mulher piedosa, a esposa, vem do Senhor. Então, entender que isso esse métier de Deus, está dentro da aliança, e tem a ver com Ele. Às vezes eu falo com as moças: mas não tem nenhum jovem na minha igreja. Se minha filha, noivo cai do céu, você tem que orar. Cai, vem, aparece, porque é propósito de Deus para a sua glória. Então, nós temos o exemplo então de Adão. Adão, quando Deus fez a mulher, o pastor disse que ele fez até uma poesia. É verdade, né? É osso dos meus ossos, carne da minha carne, osso dos meus ossos, carne da minha carne. Seu nome será chamado Varoa, porque do varão foi tomado. Bonito, né? É bonito. Mas interessante que ele não havia ainda pecado, nem havia pecado. Então, ele não tinha noção nenhuma do que iria acontecer. Caíram, pecaram, uma coisa horrorosa, né? A gente não como mensurar isso. E Deus então vem e fala com eles.
fala com eles e traz uma palavra de condenação, né? Terrível para cada um deles. Mas, no meio desta condenação, Deus dá uma promessa maravilhosa, dentro da perspectiva da aliança. Da semente da mulher nascerá aquele que haverá de esmagar a cabeça da serpente enganadora. O proto-evangelho, como já ouvimos, e de fato era o evangelho mesmo, revelado ali. E Adão compreendeu perfeitamente o evangelho ali. Você vê um versículo, né? Nascerá da semente da mulher, nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente enganadora. Mas o Espírito Santo fez Adão entender plenamente o evangelho. Como é que a gente sabe? Eu convicto que Adão foi salvo e Eva também. Como é que a gente sabe? Olha, quando foi dito isso, você vai lá para Gênesis, acompanhe comigo para você ver. No capítulo 3, né? Que foram ditas todas aquelas coisas. Aí, o que aconteceu? Logo depois de 3,15, o Senhor diz: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre tua descendente e o seu descendente, sua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, tu lhe ferirás o calcanhar. Aí então, dá aquelas coisas, castigos, né, que vem. E logo que terminou o castigo do suor, falando para o homem do suor do rosto, comerás o teu pão, o verso 19, é dito assim no verso 20. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser, aqui na minha Bíblia está, por ser mãe de todos os seres humanos. Não é a melhor tradução. A melhor tradução é por ser mãe dos que vivem. Dos que vivem, é assim que está no original. Por que Adão mudou o nome da sua mulher? Ele chamava varoa, vem cá e tal. Mas agora ele mudou. Ele a chama de Eva. Porque ele entendeu o evangelho, compreendeu que do seu casamento a salvação viria por famílias, descendência. Quem sabe Eva mesmo, como o pastor disse, que ela pensava que Caim fosse aquele que veio o Senhor, né? Mas então ele muda o nome de Eva. Antes era varoa, porque Ish é homem em hebraico, Ishá, mulher. Mas ele mudou, agora ele chama Eva, Halva. Eva é vida, mãe dos que vivem, isto é, dos crentes. Ele entendeu que o que vem da mulher prometido é esse descendente
que mudaria tudo, iria restaurar, perdoar, restaurar, salvar, dar vida. Até aqui ele estava com medo da morte prometida, porque comeu do fruto, certamente morrerás. Agora ele recebe esta promessa de vida que vem da mulher, ele muda o nome da mulher. Eu estou enfatizando isto porque se há uma nova visão do Evangelho, das promessas de Deus, da aliança, tem que haver uma nova visão entre os cônjuges. Então, a aliança vai forçar você a ter agora um relacionamento com uma outra visão, uma visão espiritual, uma visão que glorifica Cristo. Se nós não temos a visão da aliança, nós vamos ser como os casais no mundo. O que segura o casamento? O amor, sentimento, sexo, tal. Se faltar isso, ou tiver algum desentendimento, tal, pronto, perdeu o sentido do casamento. Mas o crente não, essas coisas todas estão em segundo plano. O principal é Cristo, é a aliança eterna, desde a eternidade, Deus estabeleceu isso. E então você vai encarar o casamento de uma forma totalmente diferente, como Adão, né? Aí vem as famílias subsequentes, começando com Sem, toda aquela linhagem dos que invocavam o nome do Senhor, a partir de Enos e tal, são famílias que guardavam este conceito de propósito de Deus, que eles aprenderam dos seus pais. Até aqui nós temos revelação oral. Então, eles foram aprendendo estas coisas e resguardando. E nós temos uma separação mesmo entre aquelas linhagens que não eram de Deus, não é? Como de Caim, e a linhagem de Sem. Até que houve problemas e só sobrou Noé, uma família que achou graça diante dos olhos do Senhor. E então nós temos aquela história, né? E eu penso que há um problema com a interpretação de Gênesis 6, que alguns acham que os filhos de Deus vieram e se relacionaram com as filhas dos homens, então se nasceram gigantes, não sei o quê. Aí, eu sei que existe o problema da epístola apócrifa de Enoque, que sugere, Enoque fala que eram anjos caídos que tiveram que caíram e tiveram relações com as filhas dos homens. Quer dizer, eu não sou adepto dessa interpretação. Para mim, os filhos de Deus são os da linhagem de Sem, são os que eram crentes, que infelizmente suas filhas tiveram envolvimento com ímpios. Os gigantes que estão na narrativa, mas não tem nada a ver com esses, com espíritos malignos, mas sim com a depravação. E esses gigantes surgiram como expoentes da malignidade. E aí
você vê, esse casamento misto degenerou de tal forma que Deus determinou exterminar a humanidade. Quer dizer, o casamento, conforme Deus tinha proposto desde a eternidade, se reduz a uma família fiel. E Deus destrói o resto. Mas Ele faz uma aliança com Noé e continua. Uma família permanece. Sem e Jafé, Cão, amaldiçoado, sai, mas Sem permanece, e Jafé, que habita nas tendas de Sem, e assim vai continuando, e Deus preservando as famílias da aliança, no propósito de glorificar a Cristo. Meus irmãos, então a criação do matrimônio como aliança tipificada é uma dádiva de Deus, que foi instituído no paraíso, no jardim do prazer, como diz Miles Coverdale, puritano. O casamento não é uma segunda melhor alternativa, mas pertence à vida humana ideal, conforme o Criador planejou. Ele disse: crescei e multiplicai. E lá em Hebreus: honrado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Na mentalidade de Deus, é assim que Ele vê o matrimônio. O matrimônio é a união de um homem e de uma mulher, aos quais Deus ajuntou de acordo com sua palavra, com o consentimento de ambos, para dali por diante viverem juntos, passarem sua vida em igual participação de todas as coisas que Deus lhes enviar, no intuito que produzam filhos no temor de Deus, que evitem a prostituição e de que, de acordo com o beneplácito de Deus, um ajude o outro, mas, sobretudo, formem uma pequena igreja. Os puritanos diziam que o lar cristão deve ser a extensão do chão da igreja, a expressão deles. Então, as pessoas, quando visitaram o lar, a família da aliança, os crentes, o que elas não percebam é a presença de Cristo no lar. Pelo menos o perfume. Estênio Marços tem uma música, eu gosto muito mesmo, que ele trata da humanidade de Cristo. Ele conta que Cristo está passando, já caminhando para o Calvário, mas ele convida para entrar na casa dele, para ele descansar um pouco. Aí ele disse: dorme, mestre, estás cansado, rouco. Fechei portas e janelas para a rua. Ele estava conversando e de repente Cristo dorme, na música, viu? Na música dele. Pegou no sono, fazia dó de ver o cansaço dele. Daqui a pouco, ele acorda: mestre, tenho que acordá-lo, uma multidão te espera lá fora. Aí, vai se pregando, escurando até chegar ao lenho. Mas aí ele diz uma frase, ele diz assim, que ele saiu, fica a sala com cheiro de jasmim. É a expressão. Quem conhece a música sabe o que eu estou falando. É uma expressão poética, nem bíblica. Talvez melhor seria cheiro de mirra,
Mas cheiro de jasmim é o cheiro da influência, é o perfume de Cristo que inebria a casa. Então, o lar da família da aliança, este lar é especial. E Cristo é glorificado. Cristo é glorificado. O matrimônio foi ordenado, isso é confissão de fé, viu? Para a ajuda mútua do marido, da mulher, para multiplicação da humanidade como uma prole legítima, e da igreja como uma semente santa. E terceiro, para impedir a impureza. Veja, e da igreja como semente santa. Como eu já disse, o natural da igreja prevalecer, permanecer, é a multiplicação dela pelos filhos da aliança, ficando na igreja, permanecendo, dando profissão de fé e sustentando a existência da igreja. Esse é o projeto. Então, meus irmãos, eu queria deixar, nesta primeira palestra, esses fundamentos da essência da família da aliança, a sua origem no coração de Deus desde a eternidade e o seu propósito de glorificar a Cristo. De glorificar a Cristo. E se o Espírito Santo nos abrir os olhos, como abriu de Adão, para entender que ele tinha que manter a sua família por causa de Cristo. Essa foi a razão porque ele ensinou seus filhos o que aprendeu de Deus, como sacerdote do lar, que deviam sacrificar, que o culto, o centro do culto era Cristo no sacrifício. O que Caim, felizmente, de forma desobediente, se rebelou. Mas Abel fez conforme aprendeu. E assim nós também devemos ensinar aos nossos filhos. Por isso, o culto doméstico é da maior importância. Olha, é uma responsabilidade tão grande. Eu acho que nós, homens, pais, maridos, vamos ser cobrados diante de Deus disso, porque nos perdemos na nossa luta, pensando que o papel mais importante é ser mantenedor. E trabalhar para manter, não deixar falar, olha, não deixei faltar nada. Uma confusão, problema, desobediente, filhos desobedientes, mulheres revoltadas, insatisfeitas, tristes, lares que se suportam, mas não deixo faltar nada. O Espírito Santo possa mostrar, você é o pastor da sua família, você é o sacerdote, se podemos dizer assim, já que todos somos sacerdotes. Então os maridos eles serão responsabilizados por Deus pelo nível de espiritualidade da sua família. Eu não posso, eu sei que alguns, apesar de tudo que fizeram, filhos não ficaram. Eu sei que acontece isso, mas no geral não é assim. No geral, funciona. Funciona. E assim a gente tem exemplo na Bíblia de um lado e de outro, né? Eu sei que Isaac era um homem, era temente a Deus, mas teve um filho que foi rejeitado por Deus. Apesar de tudo. Mas, por outro lado, nós temos exemplos de outros que
receberam a bênção e continuaram, e fizeram isso com seus filhos, lutaram para que sua família não perdesse este referencial de Cristo. Jó, né, que sacrificava todos os dias por cada um dos seus 10 filhos. Pode ser que tenha um pecado contra Deus. Veja que cuidado. Uma vez eu vi uma coisa que eu não tinha percebido. A mulher dele disse, você está aí, amaldiçoa teu Deus e morre. Né? A gente ficou com a raiva da mulher, mas coitada, a mulher perdeu 10 filhos num dia só. Mas o que era interessante é que quando Jó foi restaurado, ele teve outros filhos. Com que mulher? Com a mesma. Ele pastoreou sua mulher no meio da maior aflição. Essa mulher se converteu. Ele teve uma outra fase de vida com uma mulher mudada por causa do seu pastoreio. Então, é uma responsabilidade nossa, que o Espírito Santo abra os olhos de cada um, como fez com Adão, e você veja sua mulher e entenda seu lar da perspectiva da aliança de Cristo, E ore, faça um propósito: Senhor, eu quero que a minha família esteja encaixada dentro dos teus planos para a glória de Cristo. Quero isto. Eu quero terminar essa primeira parte dizendo o seguinte: houve um tempo que Deus me abriu os olhos para isso. E eu então passei a perceber a minha responsabilidade e esta questão do plano e do propósito de Deus, e de que meu lar fosse para a glória de Cristo. Que na segunda parte eu vou falar na prática de como devemos glorificar a Cristo nessa família da aliança. E o Senhor foi misericordioso comigo. Eu tenho 3 filhos, são 2 homens e uma mulher, todos casados, né? Então, meus 2 filhos homens são ministros da Igreja Presbiteriana do Brasil, pastores. Minha filha casou-se com um presbítero da igreja. Em nossa família tem o culto doméstico, eu faço com zelo, usando os símbolos de fé, que agora comentados ajudam muito a fazer o culto doméstico. E todos são reformados, convencionais, amam a fé reformada, os símbolos de fé, e buscam servir a Deus conforme é a verdade em Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor pela sua misericórdia. Você fez comigo, fará com você também. Amém? Que Deus abençoe os irmãos.